A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação e o programa Teologia Viva. No episódio de hoje, faremos uma análise sobre a doutrina da criação. Fique conosco, o programa Teologia Viva está no ar. Meus amados irmãos, antes de falarmos sobre a doutrina da criação, faz necessário entender o que vem a ser doutrina no sentido etimológico. Essa palavra tem origem no termo grego doxa, que significa opinião, crença ou modo de pensar. E está relacionada à ideia de ensinamento, instrução ou conjunto de princípios que são transmitidos e aceitos como verdadeiros por uma determinada comunidade ou sistema de pensamento. A partir dessa raiz, o termo doutrina ou doctrina, docere em latim, se desenvolveu para se referir a um conjunto organizado de crenças, ensinamentos ou princípios de uma determinada área de conhecimento, de religião, filosofia, política ou qualquer outro campo do saber humano. A doutrina busca fornecer uma estrutura sistemática de ideias e conceitos que guiam a compreensão e a prática de uma determinada disciplina ou grupo de pessoas. Em resumo, a etimologia grega da palavra doutrina está relacionada à ideia de ensinamento, opiniões transmitidas e crenças aceitas como fundamentais para uma determinada área do conhecimento ou sistema de pensamento. Segundo o dicionário de Champlin, o termo tem um sentido geral, podendo referir-se a qualquer tipo de ensino, como também pode identificar algum ensino específico, como a doutrina da salvação. A palavra criar vem do latim criare, produzir, gerar. Segundo Champlin, essa palavra tem seu sentido tanto filosófico como teológico em relação à origem do mundo, do homem e de outros seres, tanto físicos quanto espirituais. Portanto, utilizaremos a expressão doutrina para os ensinamentos bíblicos e como também ao sistema de crenças cristãs, evitando submetê-las a meros conceitos intelectuais, dogmáticos e religiosos que componham algum sistema, trazendo a revelação do Espírito Santo às mentes humanas, à comunicação de conhecimentos, tornando-as semelhantes ao seu Mestre. Conforme João no capítulo 14 e o versículo 26, Jesus diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa doutrina é essencial ao teísmo. Todas as teorias quanto à origem do mundo, opostas a estas, são essencialmente panteístas ou ateístas. O escritor Reinhold Blank, em sua obra Deus e sua Criação, Doutrina de Deus, Doutrina da Criação, nos diz que uma perspectiva dualista que predomina há séculos na religião cristã nos acostumou, em sua consequência, a distinguir nitidamente entre Deus e o mundo enquanto criação de Deus. Correspondentemente, desenvolveu-se na teologia, por um lado, a doutrina de Deus, que é especulativa, e ao lado dela, a doutrina da criação. Nela, procura-se compreender teologicamente o que significa que esse Deus é o Criador do céu e da terra. Na tentativa de investigar o mistério da divindade de Deus e torná-lo teologicamente compreensível, porém, deparamos-nos em medida crescente com a problemática de que esse mistério não se revela em termos transcendentes. Em vez disso, a divindade torna-se visível em eventos empiricamente captáveis.
Sob a perspectiva da fé, eventos históricos comprovam-se como a atuação de Deus na história. E essa atuação chega ao seu auge na figura de um ser humano, que cremos ser ele também Deus, em Jesus Cristo. Há cerca de 800 anos, Maimônides, o Maimônides Moshe, filho de Mainon, também conhecido pelo acrônico de Ramban, foi a figura central intelectual pós-judaísmo medieval e hoje é a autoridade no que diz respeito à lei dada a Moisés no Sinai. E ao comentar sobre o debate entre criação e eternidade do mundo, expressou o seu ceticismo em relação ao campo da cosmologia, isto é, a investigação sobre as origens do universo. Segundo o rabino Yosef Bitton, em sua obra Decifrando a Criação, Maimônides julgou que seria impossível trazer evidências conclusivas sobre a criação do mundo à realidade presente. A capacidade de compreensão do transcendental sempre foi um desafio às faculdades da imaginação humana que jamais conseguirão alcançar por seus próprios meios. Mas esse fato é rejeitado por muitos quanto às limitações de formular de maneira adequada ou mesmo de imaginar o processo da origem do universo. Não existem dificuldades para a tradição judaica crer e aceitar a criação ex nihilo, definida pela palavra bara, descrita no Gênesis, significando fazer surgir alguma coisa sem que tivesse existido anteriormente. Reconhecemos que esse conceito se opõe ao nosso conhecimento e experiência, mas desafia as faculdades de nossa maneira de imaginar as origens. Maimônides asseverava que era impossível formular uma teoria cósmica que traduzisse de alguma forma a origem do universo e sua formação também, pois não se pode separar o nosso conhecimento e consciência de nossa realidade física. Ele negava, portanto, a essência e a credibilidade de qualquer teoria cosmológica. A cosmologia pertence a outro campo da realidade. As ciências físicas focam a ordem estruturada e interpretam os fenômenos naturais em termos de causalidade. Ela foca o processo de algo que virá a se tornar, antes desta estruturação, numa lei, integrado a outros sistemas numa organização geral. Então, explorar a questão da cosmologia em base da presente condição física seria estabelecer como premissa a interrogação e negar dessa forma a própria cosmologia. Bitton ainda nos diz que Maimônides encara os esforços em deduzir a cosmologia a partir das leis da física, como tentar inferir embriologia da fisiologia de um espécime maduro. A cosmologia de Aristóteles é ilusória. Sua metodologia consiste em extrapolar ideias derivadas de fenômenos físicos estruturados e aplicá-las a fenômenos pré-estruturados. E nisso não há cosmologia. Entendemos que não temos a capacidade de saber, e disso surge um enorme problema epistemológico, pelo fato de não possuirmos capacidade de compreender o ato criativo de Deus. Torna-se impossível conhecermos quais eram as leis ou as condições da criação. É quando enfrentamos a realidade de um sentimento de pretensão antropocentrista, que somos levados a crer que a mente humana poderia, eventualmente, compreender a mente divina. Esse sentimento é visto no capítulo 38 do livro de Jó, quando os segredos da criação se mostram tão inacessíveis quanto a mente de Deus. O Novo Testamento define essa questão ao dizer que tudo foi criado
da parte de Deus, por Deus e também para Deus. De tal maneira que em todos os estágios enfatiza-se a dependência da criação por seu Criador, o próprio Deus. Conforme o apóstolo Paulo descreve aos Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está escrito em Romanos, capítulo 11, o versículo 36. A criação se torna o maior mistério de Deus e, por meio da fé, ela nos concede o privilégio de participar dela, não só como seres criados, mas na revelação de seus propósitos. A criação é o resultado da eterna bondade de Deus e, ainda que esse ato seja bondade, não se caracteriza um efeito necessário dessa bondade, pois a vontade de Deus é autodeterminante, pois a criação é um ato livre de sua vontade. Assim sendo, além de ser expressão da vontade e da bondade divina, a doutrina da criação é também uma revelação do entendimento e da sabedoria de Deus. Diante dessa exposição, somos levados a entender que a doutrina da criação encontra seu testemunho na centralidade das Sagradas Escrituras, as quais iniciam seus ensinamentos com o relato da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Contudo, pode-se observar que o surgimento da ciência moderna, avançada e com muitas posições teológicas, tem existido muitos conceitos e debates pertinentes à criação. Nesse ínterim, devemos buscar, por meio da doutrina da criação, conhecer o porquê e não o como todas as coisas foram criadas. Pois a própria ciência, por sua vez, não tem uma resposta certa sobre esse como da criação. Ainda que ela tenha à sua disposição ferramentas, leis, teorias, nem todas as indagações podem ser respondidas por meio da física. Nem tampouco precisamos de tais leis ou até mesmo da ciência para termos conhecimentos das verdades eternas. Pois os propósitos e os pensamentos de Deus não se podem explicar nem pela ciência, nem pela filosofia, tampouco pela teologia, teorias ou quaisquer outras leis. Assim descreve o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 35. O postulado evolucionista tem levantado sua bandeira, tentando, por meio de suas teorias, dar uma explicação à questão da origem da vida, repudiando a criação divina como um mito não científico. Existe por parte de alguns diferentes formas de harmonizar a evolução com a Bíblia, mas essa harmonização envolve a aceitação de toda a teoria evolutiva. Existe uma tentativa de unir os pensamentos criacionistas e evolucionistas, a fim de harmonizar seus postulados a um nível mais profundo e maduro de pensamento teológico, que nos leva para mais próximo da compreensão da verdade e do mistério do cristianismo. Porém, essa harmonização pode levar a uma desconstrução da doutrina da criação e da forma da revelação divina, as quais se desenvolvem nos demais livros das Sagradas Escrituras. Por outro lado, existem também dificuldades semânticas na tentativa de deduzir um Criador da criação por parte de alguns postulados criacionistas, gerando um dualismo em seus conceitos religiosos e teológicos.
Ao rejeitar o Criador e sua autoridade, dá-se início a um pensamento evolucionista de que Deus não existe. Portanto, observamos que o pensamento evolucionista não é algo tão recente assim. Podemos rastreá-lo desde antes, conforme relatamos em episódios anteriores. No livro dos Salmos, do capítulo 14, ou melhor, no Salmo de número 14 e o verso de número 1, nós lemos o seguinte: Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Na tentativa de ver o universo e a criação como a obra de um Deus criador, onipotente, deparamos-nos rapidamente com fórmulas linguísticas e termos teológicos que se comprovam hoje problemáticos, sobretudo na discussão com as ciências naturais. Acrescenta-se como outra dificuldade o fato de que o discurso cristão sobre Deus e o mundo está marcado há séculos por uma conceituação básica dualista. Nela, distinguem-se muitos claramente o mundo espiritual de Deus e o mundo material dos seres humanos. Além disso, até hoje as linguagens religiosas e teológicas estão repletas de conceitos e ideias que evocam imagens de poder e de dominação. E finalmente deparamos-nos hoje com a atuação de um naturalismo de orientação ateísta, que rejeita de antemão qualquer suposição de uma origem que não seja cientificamente explicável. Seus defensores rejeitam tanto qualquer doutrina da evolução como a qualquer interpretação histórico-crítica da Bíblia. O postulado criacionista tem se emaranhado com o evolucionismo teísta, deixando de apresentar o que de fato deveria defender. Dar espaço para que Deus fosse sempre explicitado em suas argumentações, mas desejando estar ao lado das questões técnicas. O postulado criacionista dogmatiza a criação, a qual cada dia se aproxima de um naturalismo de orientação ateísta. O que podemos aprender com a Bíblia sobre o Criador é que ele possui atributos exclusivos e que a própria Escritura nos dá uma demonstração de sua capacidade criativa, superando do ponto de vista das leis naturais de informação, incluindo as informações científicas, filosóficas e culturais, necessárias para o credenciar como o Criador Supremo, entre as quais apresentamos em formas de tópicos. A onisciência. João capítulo 16, versículo 30, a parte A diz assim: agora conhecemos que sabes tudo. Em seguida temos a onipotência. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois ele é também onipresente. Salmos de número 90 e o verso 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em seguida ele é imaterial. João capítulo 4, versículo 24, a parte A diz: Deus é Espírito. Descobrimos, portanto, que aquilo que a ciência confirma por meio das leis universais combina exatamente com aquilo que a Bíblia diz. E um bom cientista ou filósofo, sendo fiel à sua intelectualidade, confirmará isso, porque a Bíblia é veraz em suas exposições, conteúdo e demais áreas. O que a ciência demorou milhares de anos para descobrir, a Bíblia já vinha ensinando há muito tempo. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre o assunto, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica.
publicado pela editora Berea, ou também no site www.livrariaberea.com.br. No próximo episódio, faremos uma análise dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Ore comigo nesse instante. Pai querido e amado Deus, nós te louvamos sempre, Senhor, pelas capacidades que nos tem dado para que possamos compreender de forma revelativa, de forma bíblica, de forma eficiente, de forma coerente, de forma que se relaciona com os teus propósitos e com a tua vontade sobre a criação. Obrigado pelo teu ato criador, Senhor. Obrigado por nos revelar não só as nossas origens, mas também os teus eternos propósitos. Abençoe a cada vida e que teu Espírito Santo possa ajudar-nos, facilitar esta compreensão. Sabemos que somos limitados, mas o teu Espírito nos conduzirá a uma compreensão perfeita, completa e plena. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não perca. Até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.